Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira edição do Por Trás das Câmeras, Vivendo na Real. A nossa primeira convidada do quadro é uma mulher multitarefas, multifacetas, estudante, modelo, empreendedora e também digital influencer. Com vocês, Maria Fernanda! Ela é tímida, nem parece que ela é digital influencer, fala direto com as câmeras. Essa mulher tá escondendo seus talentos. Para começar do princípio, eu vou explicar para vocês o que a gente está aqui fazendo hoje. Como vocês já sabem, o objetivo do quadro é realmente mostrar para vocês um processo terapêutico desde o início. E o primeiro passo é realmente a avaliação, que é onde a gente descobre o que está acontecendo com aquela pessoa, onde a gente dá o diagnóstico e consegue definir qual que vai ser o tratamento dali em diante. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Mafê para vocês entenderem por que a gente foi escolhendo esse caminho. Então ela vai contar um pouquinho da história, né? Você vai contar pra gente quem é você e todo o seu processo até chegar aqui. Aqui até a avaliação, né? Sim. Mas você quer que conte da onde? Desde... Pode contar quem é a Maria, sabe? O que você... Agora eu sei falar isso. Agora sim. Mas assim, o que você percebia que acontecia, que te fazia sentir... Esse ano? Assim, sabe? O que foi te trazendo até aqui? Mas antes disso, vamos contextualizar, sabe? Você... Quem é a Maria? Tipo... O que você sabia sobre você até antes da avaliação? Antes tá. Depois da avaliação eu ainda não sabia tanta coisa. Sim. Mas antes da avaliação eu não sabia nada. Nada. Tanto que eu cheguei pra você falando isso. Eu cheguei e falei assim, tá. Um dos meus maiores problemas é chegar e as pessoas falarem, tá, quem é você? Conta de você, igual você tá fazendo agora. Sim. Hoje eu sei falar. Se você me perguntar, eu vou saber um monte de coisa. Só que antes era tipo... Eu contava, sei lá, onde eu estudei, o que eu fiz, quais esportes eu gostava, o que eu fazia, sei lá, contava a história. Mas sobre mim, não sabia nada. Mas como que tava a sua vida, assim, antes disso? Uma Por bagunça. exemplo, assim, a sua, sei lá, seu profissional, seu pessoal com a sua família, seu relacionamento, como que tava antes de todo o processo? Eu tava me afastando, minha família eu tava me afastando, porque eu não tinha paciência com ninguém. O meu namorado, a gente tava brigando, vontade de matar já, sabe? Mas a gente tava brigando muito. Faculdade, me dava desespero falar de faculdade. Tudo bem que eu tô fazendo uma faculdade que eu gosto agora, porque eu já fiz arquitetura. Foi uma desgrama, tudo uma porcaria. Aí eu tranquei, comecei outra. Só que, tipo, eu sabia que tava bom, mas eu desanimava. Então, tipo, tudo que eu fazia, eu mesma colocava uma barreira na frente. Tudo. Eu não conseguia ir pra frente, mas não porque, tipo, sei lá, é muito difícil, ou tipo... Não, eu era o problema. Tudo. Eu não me deixava caminhar pra nenhum lugar. Eu dava tiro pra todo lado e acertava em mim, sozinha. Me matava sozinha. Efeito rebote, né? Quando você percebeu que você tava nessa situação, por que você resolveu procurar terapia nesse formato? Que é muito comum a gente, quando a gente... eu tô passando por um problema. Procura psicólogo. Sim. Mas por que você resolveu procurar terapia nesse formato? Eu já passei em psicóloga, só que foi num quadro muito diferente, porque eu tinha depressão na época. Então, tipo, não foi nem eu que percebi, foi minha mãe. Então, aí ela que me fez ir pra psicóloga. Então, foi contra a minha vontade. Sim. E aí, só que até então me ajudou, não posso negar isso, que, tipo, fez eu abrir minha mente, tipo, pensar em outras coisas. Foi seu start, entender. né? Isso. Só que eu achava uma coisa muito monótona, tanto que eu nunca tinha vontade de ir. Sim. Eu ficava satisfeita quando eu ia embora, mas eu precisava, na marra, ter que ir pra depois falar, tá bom, deu certo ter vindo. Uhum. Mas, tipo, nunca era gostoso, porque era uma coisa robótica. Não era... Quando eu cheguei com você, a gente conversou, deixei claro, você não... Quando ela chegou em mim, tipo, eu não sabia nem o que falar. Eu não funcionava se ela não perguntasse nada. Tipo, se ela não fizesse pergunta, ia ficar as duas assim, o negócio inteiro. Porque eu não ia saber o que falar. E eu não gostava, não me sentia à vontade. E não é nem pelo fato da gente se conhecer. Tipo, acho que se nós não nos conhecêssemos antes, ia ser mais natural. Sim. Porque você deixa à vontade, você vai por um caminho que
eu falo, tá bom, eu tenho um problema, então eu tenho que resolver. Na psicóloga parece que era uma obrigação. Sim. Tipo, não é... Você não pode estar assim e tem que melhorar. Sim. É o que eu sentia. Os benefícios da terapia nesse formato, né, que seria uma terapia integrativa, muitos caminhos falam que é terapia holística, é que essa terapia é uma terapia considerada, que a gente chama de terapia breve. Que, no caso, como a gente tem ferramentas, né, não que a psicologia não tenha, né, até porque dentro da psicologia tem várias linhas de tratamento, mas o mais comum é esse lance de só conversa e tudo mais. E o diferencial é que como a gente tem ferramentas, por exemplo, a constelação familiar, a análise corporal, a regressão de memórias, essas técnicas, elas aceleram muito o tratamento, por isso que a terapia é breve. O que faz com que a gente, por exemplo, a constelação, você faz uma sessão e, na verdade, a gente precisa de um intervalo grande para que a gente consiga ver até onde aquilo ali repercutiu, porque geralmente mexe em muita coisa. Diferente da terapia convencional de consultório, que você tem que ir de pouquinho em pouquinho, você depende muito do que a pessoa vai trazer pra você. Não é sempre que de cara você tenha confiança no terapeuta, então com essas técnicas você não precisa, lógico que você precisa criar uma confiança com o paciente, mas você não depende tanto dessa relação. A técnica vai funcionar da mesma maneira. Que tipo, por exemplo, quando eu ia na psicóloga, não é esse, é outro ponto. Eu ia na psicóloga e aí o que ela mais me ajudou foi de puxar coisas que já tinham acontecido, que era o motivo, não o motivo principal do meu dia, tipo, do presente que eu tava naquele momento. Mas foram coisas que geraram consequência. Você não. Eu precisava do agora. Tipo, eu tô mal com isso agora. Por exemplo, eu fui pra psicóloga, mas eu saí da psicóloga sem me entender. Sim. Tipo, eu saí da psicóloga, mas adianta o quê? Eu entendi o que estava acontecendo comigo há anos, quando eu era criança, e não sabia o que eu tenho que fazer agora. É que a gente até trabalha aspectos, por exemplo, na constelação, a gente trabalhou vários aspectos de família e tudo mais, que é a nossa base, o que veio antes. Mas é diferente. É diferente porque a questão vem à tona, só que eu explico assim, né? A gente consegue trazer a consciência de como isso interfere hoje. Uhum. Eu acho que o que talvez tenha faltado no que você passou com a psicóloga foi você não conseguir linkar. Tipo, tá, eu passei por isso, mexeu comigo lá, eu tenho que superar isso, virar essa página, mas Sim. Hoje, como que isso me afeta? Exatamente. É como se só doesse porque aconteceu lá atrás, né? Se ela realmente tivesse... Não que ela não me ajudou. Com certeza. Mas, tipo, se tivesse tido pelo menos essa parte de eu entender, me entender pra eu resolver os problemas, eu não estaria passando pelo que eu tô passando há anos agora. Tipo, foram 3 anos passando por isso até chegar no ponto que eu falei, não, agora eu não consigo fazer sozinha mais não. O negócio não tá andando. Sim. Não, e a linha tratativa, na verdade, é uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro. Terapia existem em vários formatos e não quer dizer que porque a Mafê se adaptou com a maneira que eu trabalho, você talvez pode se adaptar com a maneira da psicóloga que ela trabalhou primeiro. Ela existe em vários formatos, a terapia. E aí você precisa identificar e estar disposto a conhecer várias coisas para você encontrar a coisa que você encaixa. Às vezes de primeira você já vai achar, mas não necessariamente. E isso não tem que ser um motivo de você desistir da terapia, porque existem muitas técnicas, muitas maneiras de trabalhar, muitos profissionais, então vale a pena você investir nisso para descobrir o que faz sentido para você, né? E pensando em avaliação, né? A gente sempre tem um rancinho, tipo, de avaliação, porque, por exemplo, a gente vai no dentista, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito, muito certeiro. A gente vai no dentista... Olha, eu derrubando o cenário, gente. Ai, produção! Achei que tem uma produção pra segurar. Geralmente a gente vai no dentista e a gente às vezes tá com uma cárie. A gente sabe muito bem que o cara podia tirar aquela cárie naquele momento. E aí você tem que marcar uma outra sessão pra tirar aquela cárie. Então a gente, ao longo da vida, vai criando um rancinho, né? Tipo, tem que fazer avaliação. Até desisto, né? Queria muito, sei lá, fazer pilates, mas tem que fazer avaliação, não quero mais. Mas a avaliação é uma coisa muito importante, porque a partir da avaliação, principalmente quando a gente fala de terapia, tudo que vai ser relacionado a um tratamento,
é muito importante porque é nesse momento que a gente entende o que é que precisa ser tratado. Por exemplo, até mesmo no dentista. Se ele não tivesse feito a avaliação, ele não saberia se você tem uma cárie, 2 cáries ou se você tem que fazer um canal. E é nessa avaliação que ele entende o que você precisa fazer e como que ele vai seguir dali em diante. Então, faça uma avaliação, percam esse rancinho de avaliação. E aproveitando, eu queria saber, como que foi pra você fazer a avaliação? Foi o melhor que eu esperava, isso eu tenho certeza. Eu não sei porquê, mas eu tinha muito na minha cabeça que você ia me dar uma ficha. O meu quadro ia estar lá. Um questionário, né? De, tipo, sei lá, uns negócios muito óbvios, de tipo, se já teve depressão, se já aconteceu tal coisa, tipo, de situações. Aí eu ia responder, tá. Só que eu já não sabia falar de mim, você imagina responder essas coisas. Isso pra mim é pior, eu odeio quando eu vou nos lugares. Principalmente que às vezes, por exemplo, a gente tem ansiedade, mas não é diagnosticado. Aí você vai falar assim, não sei, né? Tenho depressão, tive depressão, não sei. E foi, tipo, muito diferente. Muito. Porque foi uma conversa normal. Quando eu vi, eu já tinha falado tudo. Já tinha contado tudo, a vida toda. Tava lá 2 horas falando. Saí de lá... leve. E você sentiu o que após a avaliação? Tipo, você... Porque assim, a gente chega lá, geralmente, principalmente quando é tratamento psicológico, a gente chega lá achando que o mundo acabou, que é o fim da minha carreira, não tem solução pra esse problema. E como foi essa sensação de, assim, te trouxe consciência, você se sentiu, ufa, tem algo pra fazer daqui? Tipo, o que foi bom pra mim é que eu soube que tinha um direcionamento. Porque eu sou muito de... Não é obedecer, mas tipo, eu preciso que as pessoas me falem pra eu poder fazer. Sim. As minhas coisas eu tenho controle. Tipo, não, eu vou começar assim, porque eu vou terminar assim e tal. Que eu sou rígida, né? Então eu tenho controle das coisas. Mas, por exemplo, quando a gente conversou, e aí quando você falou, sei lá, foi me dando direcionamento pras coisas, pros pontos que eu estava te falando, porque nem eu sabia que eu tinha. Então, você conseguiu, de alguma forma, que eu não sei como, pegar toda a minha confusão e separar. Tem esse problema. E aí você falou, pra isso a gente pode fazer isso, pra isso a gente pode... E aí isso fez tipo sabe? Que eu falei, putz, tá, então não tá tarde, dá pra fazer alguma coisa. Então, tipo, e depois do dia da avaliação, eu tive algumas coisas claras na cabeça já. Porque no dia eu lembro que você já foi me dando, tipo, ó, nisso você pode tentar fazer isso, nisso você pode... Então, tipo, de posicionamento, porque eu pra falar não, era uma negação. Tipo, eu não falava não pra ninguém. E aí você falou, isso você já pode começar a ver. Você não vai mudar a próxima sessão. Sim. Nossa, falei sim pra todo mundo. Não falei não pra todo mundo, pelo né? amor de Deus. Sim, eu falava. Tá tudo errado, aprendeu nada, volta. Aí, tipo, eu não falava não pra ninguém. Então, tipo, é uma coisa que eu sabia que tinha que trabalhar em mim. Então, isso já tava na minha cabeça e era o que eu não tinha enxergado antes. Ou... tipo, relação, me comunicar. Eu não percebia que quando a gente se fecha pras pessoas, a gente não percebe que a gente se fechou pras pessoas. É, tipo, automático. A gente faz muita coisa no automático, você nunca olha pra você. E aí eu saí de lá falando, putz, talvez se eu começar a falar o que eu tô sentindo, as pessoas vão entender. Porque eu cobro das pessoas uma coisa que ela não sabe. Eu não posso chegar nervosa e falar, mas eu não queria conversar. Tá, quem é Bidu pra saber que eu não queria conversar? Exatamente. Então, tipo, esse tipo de coisa foi que eu saí de lá e, tipo, você deu uma clareada. Por mais óbvio que pareça, quando acontece com a gente não é nada óbvio. Não. Nada. A gente tá... É um mecanismo de defesa, né? Então a gente entra nele e muito raramente a gente consegue... eu tô fazendo isso agora. Se fosse assim, ninguém ia precisar nem de nenhum tipo de terapia, né? Porque tá tudo resolvido. Sim, e o que a gente não consegue entender muito é que a gente também funciona muito pelo inconsciente, né? Tipo, são meio que respostas prontas que a gente já tem de jeito de funcionar. Então... Sim. Não é tipo, às vezes, sei lá, a gente briga com alguém, a gente fala coisas, mas não é eu pensei, eu quero falar isso. Não, você só fala. Então Nossa, eu era muito assim. Sim. Eu era muito... papum, acabou, é isso. Só que era muito ruim, porque eu era assim, não só no falar. Tipo, na ação e reação. Emoção, eu não controlava nada. O fato você... É como assim... A sua vida tava fluindo, mas, tipo, ela tava indo... Não sei quem que tava controlando, viu? Porque ela não era. Ela não era. Foi ficando cada vez pior. Sim. E, nossa, é punk. E é um cenário que... Quando
a gente deu tempo, assim, já deu pra perceber, assim, esse fato de você estar disposta. Porque uma coisa muito, muito difícil, assim, de se ver hoje em dia, né? Porque a gente não é ensinada, vai, você tem que se melhorar, você tem que aprender a cuidar de você. Tipo, o autocuidado, né? A gente não aprende isso. E o quanto nossa saúde mental, física é prioridade, né? A gente aprende que, sei lá, você tem que trabalhar. Sim. E pronto, então. Eu acho que na avaliação, um ponto que foi mais difícil pra mim foi ter que escutar a verdade. Sim. Porque a gente vai só achando que, tipo, não, eu vou falar meu problema, ele vai ser resolvido, e é isso. Não, e geralmente a gente acha que nosso problema é culpa de outra pessoa, né? Nunca, exatamente. Ou, por exemplo, então pra mim o difícil foi ter que escutar a verdade. Porque, tipo, se, sei lá, minha mãe, meu namorado, meu pai viesse falar comigo, eu ia debater. Só que era alguém que sabia o que tava falando, ou, tipo, que não tem nada a ver com os meus problemas, ou que não tá relacionado, tipo, não tem relação nenhuma. E pra você tá falando, é de acordo com o que eu tô te contando. Sim. Então, tá, eu tenho que ouvir. Só que é difícil você ouvir e ter que ficar quieta. Porque ninguém quer ouvir, tipo, ó, você tá fazendo errado, isso não tá certo, você não pode ser desse jeito. Você fica tipo, não, eu sou assim, ponto, acabou. É eu ficar mudando, ligar pra opinião dos outros. E é uma... É tipo, são dois extremos, né? Tipo, as pessoas podem falar o que eu devo fazer e eu aceito, não digo não. E... Não, eu sou assim, não vou mudar e pronto, acabou. É a dona da razão, sim, outra hora eu falo não pra ninguém. É, dois extremos, né? Você vê que realmente, tipo, precisava de equilíbrio. E o que eu vejo que você teve muito... Você realmente conseguiu se posicionar e entender, tipo, não, vou arregaçar as mangas mesmo e... Mas é porque tem uma hora que a gente cansa. Sim. Eu não aguentava mais, todo mundo tá de saco cheio de mim. Mas sabe o que é muito comum? Pessoas que só reclamam. Tipo, a pessoa reclama a vida inteira daquela coisa. E, tipo, ela não chega nesse lugar de, tipo, tá, vou fazer alguma coisa pra melhorar isso aqui. Nossa, eu tinha ficado de saco cheio já, porque eu falei, não é possível. Se, tipo, vai, por exemplo, você acha que o problema não é com você, mas se todo mundo fala do mesmo ponto, você tem certeza que o problema não é você? Você acha ainda que os problemas são as pessoas? Ou, tipo, só que é difícil chegar nisso, tipo, vai, eu fiz vacina psicóloga há 4, 5 anos atrás. E eu sou assim desde então. Sim. Então eu demorei todo esse tempo pra piorar e chegar no ponto que eu cheguei. Só que é muito ruim, porque tipo, você chega no ponto que você cansa de você. Você fala, não aguento mais viver o que eu tô vivendo. Porque antes de você perceber, não, realmente tem alguma coisa, a gente tem muito o hábito de, nossa, por que isso só acontece comigo? Né? Tipo, coitada, não, nossa, você, por exemplo, digamos assim que, sei lá, você briga muito com as pessoas. Tem muitos atritos, aí não. Tipo, nossa, sempre mas comigo. De novo isso comigo? Tipo, é muito... Nossa, é muito disso. É muito normal, né? Tipo, eu sempre tô errada. Nunca tô certa. Tudo sou eu. Tá bom, não sei. Tipo, eu sou ruim, né? Nem me olha. a produção. Produção. Eu não sou da produção, não. Deixa em off. E deixa eu te perguntar. Uma coisa que a gente conversou na sua avaliação foi sobre... a opinião das pessoas, né? Tipo, que você me contou que você até chegou a conversar com algumas pessoas, tipo, pedir conselho e tudo mais. E as pessoas ficavam, tipo, mas é normal ser assim. Nossa, eu parei de conversar com as pessoas, de contar. Tipo, só quem era muito próximo de mim entendia o que eu tava falando. Mas, tipo, vamos supor, eu conversava com tias, que é família ainda, gente que eu tenho proximidade. Sim. Ou amigos, sei lá. E aí eu falava, tipo, não, eu preciso me entender, eu preciso saber o que tá acontecendo aqui dentro, mesmo... estando aqui dentro, eu não tava entendendo. Sim. Pra eu saber o que fazer. E as pessoas, não, mas ninguém se entende. Tipo, não precisa passar em terapeuta pra isso. Ou tipo, é normal, ninguém se entende, todo mundo é assim. Então tá bom, acho que eu não quero ser igual a todo mundo. Porque tá uma merda. Sim, não tá nada confortável e eu não me contento em viver assim, né? Sim. Tipo, isso foi uma coisa que também fez eu acordar. Porque uma coisa que eu não gosto é ser igual a todo mundo. Eu acho isso passado. Acho escapona, só faltou falar assim. Mas, tipo, quando eu escutei... pra não falar que foram muitas pessoas, mas 3 pessoas foram as pessoas que eu conversei. E as 3 falaram isso. Tipo, até no Instagram, eu postei que no Instagram, às vezes eu pego uns dias pra fazer um desabafo. Eu desabafo todo dia. E aí eu contei. E aí eu recebia direct de gente falando assim, comigo é a mesma coisa. Acho que é com todo mundo. Falei, putz, tá na hora de todo mundo passar na terapia, galera. Aqui, ó. Não tá certo, não. É muito comum a gente, por exemplo, até ir no médico, sei lá. Tô com
muita dor de cabeça, aí eu vou no médico, nossa, tem um Entrou trilhão, não, é horrível. G. Eu vou terminar o vídeo assim, tá? Olha. É horrível. Tamo de volta. Então, a gente às vezes... Eu não entendo que ele saiu. No cabelo. É muito comum. Ai, o foco não tem, né? Então, é muito comum a gente, por exemplo, ir no hospital, tô com dor de cabeça. Aí, sei lá, você faz uma porrada de exames. Ah, é enxaqueca. Isso é normal. Tipo, cara, isso não é normal, isso é comum. Pode ser que, muita gente tem, sei lá, 9 em 10. Não sei qual é o percentual. Mas assim, isso não é normal. Normal seria a sua cabeça não doer. Se ela tá doendo, é porque tem alguma coisa errada. O fato de ser comum, tipo, não é porque... enfim. Então, esse pensamento é muito recorrente. As pessoas, mas ninguém se entende. Isso é mimimi. Tipo, mas não é normal. Se você se contentou viver assim, não. Eu tenho que te dizer assim, sinto muito, porque isso não é normal. Você deveria estar a fim de viver uma vida melhor, sabe? Você tá, sei lá, você poder saber o que fazer nas situações. Se pudessem entender isso aqui, ó, um pouquinho do que é. Sim. É muito grande. É muito grande. Porque a gente vai explicar nos vídeos futuros, mas a gente deu uma pausa e é surreal. Sim. A diferença. E é engraçado que, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, eu sei que eu tenho dificuldade em dizer não. Na hora que você tá com dificuldade de dizer não, você sabe que você tem esse problema. Mas você não tem noção do quanto isso é real e recorrente mesmo na sua vida. Se você começar a analisar, sei lá, tenha um diário, e aí você começa. Hoje eu tive dificuldade de dizer não. Aí você vai ver, amanhã também, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E aí eu quero saber, tipo, sei lá, se você for viver 90 anos, você quer passar 90 anos da sua vida, tipo, tendo esse problema, sendo que você pode fazer alguma coisa pra não passar por isso? Fora que, de certa forma, que era uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, você vive pelos outros, você não vive nem por você. Eu vivi, tipo, muito tempo da minha vida fazendo o que as pessoas esperavam de mim, o que as pessoas queriam de mim, mas nunca o que eu queria fazer, ou, tipo, o que eu sentia que eu tinha que fazer, nada disso. Era sempre, porque vai ser bom pra ela. Porque eu não... mas e se eu falar não? Sim. Sabe? Isso é que, assim, hoje você consegue... Gente, hoje você vai conseguir ter essa consciência maior. Mas se você tivesse essa consciência antes, você conseguiria saber o quanto isso te afetava, entendeu? É porque a gente não tem o hábito de se observar. De, não, deixa eu ver como é que foi meu dia. Sei lá, esse dia foi bom? Esse dia foi ruim. O que foi ruim? Por que foi ruim? Se a gente se analisasse, a gente teria uma vida muito melhor. Porque você conseguiria meio que mapear como que é a sua vida, assim, como que é a sua rotina. Tô tendo num mês eu tive mais dias positivos ou mais dias negativos? Quais foram os tipos de problema que tornaram meus dias ruins? Se você fizesse isso, você conseguiria ver que isso geralmente tem um tipo de situação que te atrapalha. Não é um problema, hoje foi tal coisa, amanhã é tal coisa. Geralmente é sempre correlacionado. E se você se dispusesse a resolver isso, tipo, uma vida melhor. Não precisa ser. Outro ponto muito importante, as pessoas acham que pra procurar terapia tem que estar louco, ou tipo, muito depressivo, tomando remédio. Não. Tipo, você, às vezes, um tipo de conflitinho que te deixa um dia ruim, isso já é um motivo pra você tentar entender aquilo. Aquilo ali acontece sempre ou foi um caso isolado? Porque se foi um caso isolado, talvez você mesmo consiga resolver. Agora, se é uma coisa que acontece sempre, te acompanha, e você não sabe lidar com aquilo, você já tentou resolver, busca terapia. Porque você pode resolver isso e ter outros dias melhores, entendeu? E o primeiro passo é a avaliação. E é muito importante vocês entenderem que a avaliação é que, na verdade, assim, cada caso é um caso. No caso da Maria, a gente teve uma tomada de decisão que levou para um tipo de tratamento. Mas o seu caso pode ser um tratamento diferente, que você
A questão maior dela era realmente se entender, conseguir lidar com os sentimentos dela, com as situações e precisava desse autoconhecimento mesmo. Mas talvez o seu problema seja outro. E o tratamento vai ser outro. Então, não adianta você também querer ir pelo dos outros. Então, é importante, não pule essa etapa da avaliação, porque é ela que vai determinar todo o resto do tratamento. E isso é muito importante mesmo, porque você precisa ter clareza, tá? Você tem um problema hoje, mas onde você quer chegar? Se você nem sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E a avaliação, ela te dá essa clareza, né? Tanto é que eu propus o tratamento que a gente vai seguir com a Mafê. E quando eu expliquei como é que funcionava, ela, não, é isso que eu quero. Porque ela já sabia onde ela queria chegar, então aquele caminho encaixou. Agora, se você chegar lá, tipo, tá tudo ruim, nem sei o que eu quero, nem sei o que eu quero melhorar. Você precisa da avaliação para você conseguir ter essa clareza também. Às vezes você, por exemplo, tem ansiedade, mas qual é o mundo ideal? O que você quer resolver? Você só quer resolver um probleminha isolado ou você quer, tipo, ter menos crises de ansiedade ou, de repente, curar essa ansiedade? Geralmente quem é ansioso na vida vai ter situações que vão te fazer ter ansiedade de novo, mas o fato de você não ter ansiedade todo dia, não ter ansiedade toda semana, então isso é muito importante, né, da avaliação. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer mais uma vez a Mafê por ter topado abrir o nosso quadro, que é realmente um filhinho querido pra mim. E... Não, gente, fala sério, olha esse cenário. Gente, arrasou, né? Parece até... Vou colocar os efeitos. Realmente, muito obrigada por você ter topado. Pode ser até uma grande exposição, né? Estar expondo sua vida, seus problemas. E lógico que tudo dentro do seu conforto. Mas não é qualquer um que toparia e a partir do seu caso, que é muito comum, mas não é normal, muita gente passa por isso. Então, a gente vai conseguir ajudar muita gente a partir desse quadro. Então, eu tô realmente muito feliz. E para finalizar de verdade, com chave de ouro, não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder os vídeos, porque como vocês já sabem, é uma série, uma sequência de vídeos, esse é só o primeiro episódio. Então, para você realmente acompanhar todo o tratamento da Mafê, se você ficou até curioso aí de saber o que vai acontecer com ela a partir daqui, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Deixa também o seu like aqui. Compartilhe esse vídeo, porque a partir do seu compartilhamento a gente consegue alcançar mais pessoas e realmente ajudar mais pessoas. Deixa aqui nos comentários como que você achava que era a avaliação. Você já imaginava que era mais ou menos isso que a gente contou aqui ou não? Foi uma grande surpresa? Você achava que era o lance dos questionários também? Só dando um adentro, eu não acho nem muito esperto, pra fechar o assunto, as pessoas esperarem chegar ao ponto de, tipo, sei lá, ficar doido ou, tipo, ter depressão. Não que você escolha chegar nesse ponto. Sim. Eu já tive depressão, então eu entendo. Só que, por exemplo, eu no meu caso, não era ponto de chegar numa depressão. Só que eu sei, eu tenho certeza, porque agora eu me conheço, que se eu tivesse deixado seguir, eu podia ter voltado a ter sim. Entendeu? Então, eu acho que não tem necessidade de você esperar isso acontecer. Se você percebeu que tem alguma coisa errada, procura ajuda. Não é ruim, não é problema. Hoje eu acho que tá ficando até mais, sei lá, normal entre as pessoas falar sobre isso, tratar desses assuntos. Porque, gente, todo mundo precisa, na minha opinião. Todo mundo tem problema. Só partindo desse princípio, meu amor... Mas é isso, vai pra terapia. Te aconselho. É isso, muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. A gente tá muito feliz com esse projeto e espero que realmente te ajude aí desse lado. Um beijo. Menina, eu não consigo tirar. Tá saindo. Tá o dedo de onde vai sair? Não, dentro. Saiu. Cadê a minha bebida? Ô, Pedro, não!